Alô, galera, César Sampaio pode ser efetivado como técnico do Santos? Existe essa possibilidade? A diretoria do Santos já pensa nisso? Esse vai ser o assunto principal deste vídeo, de mais um boletim diário aqui no canal do VF, com as principais informações do Santos nesta quinta-feira. Vou trazer também informações sobre o currículo de César Sampaio. Ele, todo mundo sabe, foi um grande jogador, jogou nos 4 grandes clubes aqui de São Paulo, jogou na seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, é menino da Vila, né? Foi revelado pelo Santos, depois foi para o Palmeiras, passou por Corinthians, por São Paulo. Enfim, todo mundo sabe da experiência e da qualidade de César Sampaio como atleta que ele foi. Mas e depois que ele se aposentou? O que fez César Sampaio? Qual é o currículo dele? Ele tem cursos de treinador? Bom, vou trazer todas essas informações em detalhes para você. E é claro, também vamos falar de Neymar, da situação do craque santista. O que acontece com o Neymar foi o grande ponto negativo da vitória do Santos nesta quarta-feira diante do Atlético Mineiro. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro do Peixe em 4 rodadas. Neymar jogou, infelizmente, apenas 33 minutos, saiu de campo chorando por conta, novamente, de problemas musculares na coxa esquerda. O que acontece com o craque santista? De quem é a culpa? É do Departamento Médico do Santos? É do staff do jogador? É do próprio jogador? Bom, vamos falar sobre tudo isso em detalhes depois da vinheta. Fique ligado. É isso aí, galera! Santos conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro com o técnico interino César Sampaio. Será que ele vai ser efetivado? Esse vai ser o assunto principal desse vídeo. Mas antes, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui. Beleza? E esse vídeo, claro, também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Teve algum problema com seu carro? Funilaria, pintura, mecânica, não importa. Vai lá no Carlão que ele resolve, parcela tudo a perder de vistas no cartão de crédito e ainda aceita todas as seguradoras. Mas você tem que falar que conheceu a Baobá, a oficina Baobá aqui no meu canal, beleza? Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. Galera, e a resposta é sim. César Sampaio tem chances reais de ser efetivado técnico do Santos. Pode passar de interino para treinador efetivado. Isso que eu apurei nesta quinta-feira. E há vários motivos para isso, que eu vou esclarecer aqui para vocês. Não só a vitória importantíssima contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, não só por essa vitória, mas também pelo perfil do treinador e pelo conhecimento de César Sampaio. Todo mundo conhece o César Sampaio como ex-jogador, grande ex-jogador do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, de seleção brasileira, mas poucos sabem o que César Sampaio já fez fora de campo desde que se aposentou dos gramados, e eu vou trazer também essas informações. É claro que o que vai determinar a efetivação de César Sampaio no cargo são os resultados. Ele começou muito bem, evidentemente, vencendo o Atlético Mineiro, um jogo muito difícil, um jogo em que o Santos precisava vencer de qualquer jeito, porque vinha de 3 tropeços seguidos, e ele conseguiu, e conseguiu jogando bem. Porém, não adianta nada se ele domingo contra o São Paulo, próximo compromisso do Santos lá no Morumbi, se o Santos perder, jogar mal, claro que aí a diretoria do Santos já vai perder a confiança. Mas se acontecer ao contrário, se o Santos voltar a jogar bem e vencer o jogo, especialmente se vencer o jogo, as chances de César Sampaio ser efetivados aumentam demais. Eu diria que ele passaria até ter mais chances de ser efetivado do que não ser. Tudo vai depender deste resultado. Outros fatores também pesam a favor da efetivação de César Sampaio. O Santos está enfrentando, como todo mundo sabe, dificuldades para contratar o seu treinador. Tentou o Dorival Júnior, tentou o Tite, que recusaram proposta do Santos, ou melhor, nem quiseram conversar, abrir negociação com o Santos, porque dizem que só querem voltar a trabalhar a partir do segundo semestre. Essa foi a justificativa tanto do Tite quanto do Dorival Júnior. E aí o Santos foi para cima do Sampaoli, abriu negociação com o Sampaoli, as coisas caminharam rápido, só que aí veio aquela entrevista polêmica do CEO do clube,
Pedro Martins, que deixou claro que não quer um treinador com o perfil de Jorge Sampaoli. E aí? Isso, claro, sem dúvida nenhuma, afastou o treinador argentino do Santos, que já tinha até pedido informações, como eu trouxe aqui para vocês, para algumas pessoas de dentro do Santos, ligou para o zagueiro Lopérez, com quem ele trabalhou em 2019, para pedir informações do Santos. Mas é claro que depois da entrevista do Pedro Martins, tudo mudou, a diretoria do Santos se viu numa encruzilhada, porque se traz o Sampaoli, teria que automaticamente demitir o CEO. Não dá para você manter um profissional que é contra a contratação do treinador que está chegando, e o Pedro Martins deixou isso bem claro. E desanimou também o próprio Sampaoli, que deve ter imaginado, poxa, eu vou lá e aí vou encontrar um profissional que não me quer. Então, tudo isso realmente fez as negociações com o Sampaoli esfriarem. E eu conversei rapidamente com o presidente Marcelo Teixeira, depois da vitória do Santos na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, e perguntei ao presidente sobre Sampaoli, perguntei sobre contratação do técnico. Ele estava liso, não queria falar, mas acabou respondendo duas perguntas. Eu vou mostrar agora para vocês tirarem suas conclusões. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro dá uma certa tranquilidade agora até para essa busca do novo treinador, né, presidente? Lógico, o campeonato é difícil, não pode baixar a guarda, tem que manter o foco e, lógico, a escolha é importante, fazer com critério. O departamento de futebol está estudando essas opções e vamos definir o mais rápido possível. Ainda tem conversa com o Sampaoli, presidente? Então não vou falar de nome. Tá bom, obrigado, presidente. Tá aí o presidente Marcelo Teixeira, não queria falar, acabou respondendo algumas perguntas, mas quando eu toquei no nome do Sampaoli, quando eu iria perguntar sobre outros possíveis técnicos que o Santos busca no mercado, aí ele, liso como sempre, acabou escapando. Tá na dele, dirigente não gosta de falar enquanto não contrata, enquanto não efetiva uma contratação, ainda mais treinador. O fato é que o Santos vai esperar o jogo contra o São Paulo para ver o que acontece, para avaliar melhor o trabalho do César Sampaio e, se tudo der certo, se o Santos conseguir mais um bom jogo, mais uma boa vitória, sim, César Sampaio passa a ser um nome fortíssimo para assumir o Santos de vez. Vamos esperar, então, o que vai acontecer até domingo. E agora vamos falar sobre o currículo de César Sampaio. Será que ele está preparado para assumir o Santos? César Sampaio foi um belíssimo volante, né? Como já dissemos aqui, jogou nos 4 grandes clubes de São Paulo, jogou fora do Brasil, jogou na seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo, impecável a carreira de César Sampaio. Mas o que ele fez depois que se aposentou dos gramados? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. A carreira de César Sampaio, depois que ele se aposentou como atleta, começou em 2011 no Palmeiras, onde ele brilhou como jogador. Lá ele foi gerente de futebol. Em 2013, ele foi contratado pelo Joinville para ser o superintendente de futebol. É um cargo, né, de maior autoridade. Ele comandava ali na prática o futebol, o departamento de futebol do Joinville. Em 2015, ele se transferiu para o Fortaleza, onde também virou o homem forte do futebol do Fortaleza, sendo executivo de futebol. Na seleção brasileira, César Sampaio trabalhou de 2018 a 2019 como auxiliar técnico do Tite. Ele foi auxiliar do Tite na seleção brasileira. Depois, quando o Tite foi contratado pelo Flamengo, no final de 2023, o Tite também o leva lá para o time carioca, e aí eles voltam a formar essa dobradinha, técnico e auxiliar, no Flamengo. E no Santos ele chegou no início deste ano para assumir o cargo de auxiliar técnico efetivo e agora ocupa a função de técnico interino. Além dessa experiência prática, o César Sampaio ele fez cursos de gestão e de análise de desempenho, além de treinador com as licenças C, B, A e Pro. Ou seja, ele fez todos os cursos de treinador da CBF Academy, além desses cursos de gestão e de análise de desempenho. O que posso dizer, portanto, é que César Sampaio tem sim qualificação suficiente para ser técnico de futebol. Agora, se ele tem condições de ser técnico de um time grande como o Santos, ele já está pronto para isso, aí
é só a prática, é só a sequência do trabalho dele aqui no Santos que vai dizer isso, né? A gente vai ter que esperar. Tomara, se for melhor para o Santos, tomara que dê certo. O Santos está enfrentando dificuldades para contratar um novo treinador. O Santos tem as suas limitações financeiras, isso, né, impõe aí a maior dificuldade ao Santos para trazer um profissional já de grande experiência, um profissional do alto escalão dos treinadores de futebol, pelo menos aqui na América do Sul. Então, se César Sampaio der certo como técnico efetivo, vai resolver um baita problema para o Santos. O Santos vai ter um profissional de alto nível comandando a sua equipe e vai economizar um bom dinheiro. Vamos torcer, então, que aconteça o melhor, não só para o Santos, mas também para o César Sampaio. E se por acaso não der certo com o César Sampaio neste momento, se a diretoria entender que tem que trazer agora um profissional mais experiente, que ele volte para a sua função de auxiliar da comissão técnica definitiva, porque já mostrou que é um profissional competente, qualificado, preparado e pode ser muito útil ao clube, não só na função de auxiliar, mas quem sabe no futuro também como treinador. E agora vamos falar sobre a situação de Neymar. Infelizmente não aconteceu nada do que o torcedor do Santos esperava, do que a comissão técnica, do que a diretoria esperavam. O jogador voltou a jogar como titular nesta quarta-feira, mas infelizmente só suportou 33 minutos. Neymar, que ainda vive o drama dessa lesão muscular na coxa esquerda, ele voltou inicialmente na partida contra o Fluminense, entrou no segundo tempo, jogou mais de 50 minutos, isso criou uma expectativa muito positiva de que com a sua volta agora como titular no jogo contra o Atlético, a partir de então ele pudesse ter uma sequência de jogos no Santos. Infelizmente isso não aconteceu. O Neymar de novo saiu de campo machucado, sentindo a lesão na coxa esquerda. E agora Neymar vai ter que ser reavaliado, não há data prevista para o seu retorno. Nesta quinta-feira ele folgou junto com todo o elenco do Santos, mesmo estando machucado. Supostamente ele fez algum tratamento lá com o staff dele, lá na casa dele, aqui mesmo em Santos. E agora a pergunta que fica é a seguinte: de quem é a culpa por essa situação do Neymar, que não consegue voltar a jogar, não consegue ter sequência desde que retornou ao futebol lá no mundo árabe, depois de se recuperar de uma contusão gravíssima no joelho esquerdo? Lá no Al Hilal, ele se recuperou, fez todo o tratamento, voltou a jogar, em seguida teve uma lesão grave muscular, ficou de fora dos gramados mais 2 meses, e aí quando ele retornou dessa segunda lesão, da lesão muscular, o técnico Jorge Jesus disse que não iria aproveitá-lo na temporada, e aí isso acabou facilitando o seu retorno ao Santos. Quando ele chega ao Santos, ele consegue fazer 6 jogos seguidos, estreia como reserva, depois faz 6 jogos como titular, até se machucar na partida contra o Bragantino. E aí, depois do jogo contra o Bragantino, o Santos informa que ele estava bem, que havia sofrido apenas um leve desconforto. Neymar recebe folga junto com o restante do elenco, vai curtir o Carnaval no Rio de Janeiro, e aí é relacionado para o jogo contra o Corinthians. Fica no banco de reservas, mas não é aproveitado. O Santos é eliminado do Paulistão. Depois, o técnico Pedro Caixinha, na sua coletiva, então treinador do Santos nas semifinais do Campeonato Paulista, disse que só não colocou Neymar porque era uma questão de cautela, já se sabia que ele não iria jogar, mas por precaução, só para preservá-lo. Ele insiste na informação de que Neymar não estava machucado. Só que aí, né, nos dias seguintes, o clube acaba reconhecendo um edema muscular na coxa esquerda do Neymar, edema que, na verdade, era uma lesão de grau 2. Isso tira Neymar dos campos por mais 40 dias, cerca de 40 dias. Ele retorna no jogo contra o Fluminense, joga 50 e poucos minutos, e nesta quarta-feira, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele volta a ser titular, joga apenas 33 minutos e sente novamente a coxa esquerda. De quem é a culpa, então? Bom, gente, antes que vocês acusem o Departamento Médico do Santos, o Departamento Médico do Santos não tem nada a ver com isso, e eu vou explicar. Quem cuida hoje, isso é estabelecido por contrato. No contrato do Santos com o Neymar, isso está previsto. A recuperação dele cabe apenas aos seus próprios profissionais. Ele tem preparador físico, ele tem fisioterapeuta, só esses profissionais é que cuidam da recuperação do Neymar. Portanto, o Departamento Médico do Santos não pode fazer nada e não pode nem falar sobre a situação física do Neymar. Isso, como disse, está em contrato. É um acordo contratual.
A diretoria do Santos aceitou essas condições. O staff do Neymar trata o jogador como ele quer. O Neymar, como todo mundo sabe, nunca foi tão focado assim na sua recuperação, na sua condição física, no seu extracampo e tudo que ele faz fora do campo. E isso, evidentemente, provocou sérios problemas na sua carreira, né? Não é preciso ser nenhum especialista para dizer isso. Neymar teve muitos problemas de lesão, justamente por conta de não ter se cuidado tão bem assim fora dos gramados. Então, gente, concluindo aqui, a culpa da atual condição do Neymar é especialmente dele. O staff do jogador é empregado do jogador. Então ele faz o que o jogador quer, né? Então, a culpa é do próprio Neymar. Um gênio, um cracaço de bola, para mim um dos maiores jogadores que eu vi jogar, talvez o maior jogador que eu tenha visto jogar, mas infelizmente não cuidou como deveria do seu corpo, né, que é o seu instrumento de trabalho. E agora está aí pagando por tudo que aconteceu nesse sentido na carreira dele. Poderia, na minha opinião, ter chegado muito mais longe. Beleza, gente? Grande abraço a todos. Valeu. Até mais.